Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca a Página. Bom, nós estamos vivendo este ano, 2022, o ano das eleições presidenciais, e obviamente a religião ela tem ganhado não apenas nesse ano, mas nos últimos anos, principalmente nas eleições de 2018, um destaque muito grande na hora da decisão do voto. E quando a política se mistura com a religião, o que acontece? Bom, alguns candidatos acabam levando vantagem, outros ficam em desvantagem. Mas quem vai falar sobre isso conosco é o Victor Araújo, que acabou de lançar o livro A Religião Distrai os Pobres. Quem vai responder isso para a gente vai ser o Victor. Muito bem-vindo ao nosso podcast e vamos bater um papo nesse assunto que acaba dando briga, né? E principalmente nos WhatsApp da vida, da família, o povo briga e sai, né, Victor? Sim, meu lugar, obrigado pelo convite, feliz por estar aqui hoje para poder debater o livro, mas de fato, religião e futebol parecem que continuam sendo temas que polarizam as discussões, né, sobretudo dentro das famílias. Bom, você estudou eu estava dando uma olhada desde 1970, né, a influência da religião na política. O que a gente poderia... Bom, primeiro eu gostaria que você fizesse um resuminho do seu livro, dessa tese que você colocou, e depois eu vou para as perguntas. Claro. Bom, acho que tem várias formas que eu poderia descrever, tentar resumir o que está no livro, ou a ideia por trás dele, mas eu vou tentar trazer isso para um pouco do que a gente vem vivendo no Brasil nas últimas décadas. O Brasil está experimentando, talvez, a transição religiosa mais rápida da história do mundo. A Europa demorou cerca de 300, 400 anos para sair de um continente que era predominantemente católico até a Reforma Protestante. Isso demorou vários séculos. No Brasil, a gente está experimentando uma transição de um país majoritariamente católico para um país que daqui a pouco tempo vai ser majoritariamente evangélico em 60 anos. Isso é algo que não tem nenhum precedente na história do mundo. Em 1970, a gente tinha, não muito tempo atrás, nós tínhamos cerca de 5% de evangélicos no Brasil, e hoje a gente já tem entre 35% e 40%, e as projeções indicam que próximo de 2030, 2035, eles serão a maioria. O livro é uma tentativa de pensar quais as consequências, algumas das consequências políticas e eleitorais desse fenômeno. O que a gente deveria esperar do ponto de vista eleitoral quando o Brasil for majoritariamente evangélico, e ainda mais importante, tentar qualificar isso um pouco mais, o que a gente deveria esperar de um país que será majoritariamente evangélico pentecostal, que é essa chave analítica que eu tento fazer na discussão desse livro. Então, contando a história que é longa de forma bastante resumida, o livro tenta comparar um comportamento eleitoral de católicos, protestantes tradicionais, daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho mais o que são esses protestantes tradicionais, e evangélicos pentecostais. E o que o livro mostra, usando dados, né, como você mencionou, de várias décadas, e dados eleitorais de várias décadas, é que esses três grupos têm comportamento eleitoral completamente diferente, e isso acontece basicamente porque um desses grupos evangélicos pentecostais, eles são mais conservadores das dimensões dos valores, o que acaba produzindo um paradoxo. Eles são os eleitores, na média, com mais baixa renda, os eleitores que habitam nas periferias dos grandes centros urbanos, então seriam os atores ou os eleitores com maior predisposição, mais interessados em votar em partidos e políticos que têm uma pauta mais restributiva, uma proposta mais restributiva. Mas são aqueles que mais rejeitam a esquerda, e a explicação tem muito a ver com o conservadorismo moral mais forte nesse grupo.
Por que que esse conservadorismo moral, ele é tão, assim, arraigado nesses evangélicos, porque, como você colocou, né, por exemplo, o Lula, vamos falar do Lula e do Bolsonaro, quem mais ganha nesse cenário no Brasil é o presidente Jair Bolsonaro, que tem feito alianças com pastores, e os pastores usam as mídias sociais para fazer campanha, para poder levar os seus fiéis a votarem no Bolsonaro, e demonizam a esquerda. Quando esse eleitor, ele se identifica com essa pauta moral, mas o que eu acho estranho, por exemplo, a pauta moral que eles colocam é aborto e homossexualismo. Mas quando eu olho para o Bolsonaro, eu não vejo o Bolsonaro como um representante dos fiéis, no sentido da questão das escrituras, da palavra mesmo, da palavra de Deus. E eu não consigo entender como que eles não conseguem perceber essa diferença. Você conseguiu perceber por que que esses pastores têm tanta influência e por que que essa pauta moral, ela faz tanto efeito sobre esses fiéis? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Tem alguns elementos aí para a gente tentar traçar uma boa resposta para isso. Em primeiro lugar, quando você compara os evangelhos pentecostais com os seus irmãos protestantes tradicionais, eles tendem a frequentar muito mais a igreja, então eles estão muito mais no espaço físico igreja. Eles também tendem a consumir mais informação dentro desse espaço. Então, o que significa também consumir informação sobre política. Então, eles são muito mais dependentes da mobilização que acontece no interior das igrejas do que outros grupos cristãos no Brasil, só para ficar, né, nas religiões cristãs. E isso tem um efeito importante no momento eleitoral, porque nesse processo eleitoral de mobilização, quando as lideranças tentam indicar um candidato ou demonizar um outro, isso acaba acontecendo de forma mais natural. Esses fiéis estão ali o tempo inteiro. Essas igrejas pentecostais, como eu comecei falando aqui, elas são, a maior parte delas está localizada em áreas periféricas muito vulneráveis, e elas oferecem uma rede de apoio importante. Então, não é que a liderança a cada 2, 4 anos está ali para pedir o voto, mas no meio do caminho nada está acontecendo. Tem uma relação de confiança que é criada entre essas lideranças e esses fiéis, que no momento eleitoral façam que essa mobilização seja bastante efetiva. Isso quer dizer que todos os cristãos, todos os fiéis que frequentam as igrejas votam de acordo com a indicação do pastor? Não. Mas o meu ponto, e o que eu demonstro no livro com muitas evidências, é que os eleitores pentecostais são muito mais inclinados a seguir as indicações, a mobilização que acontece na igreja, do que os católicos e protestantes tradicionais. E a explicação vai muito nessa linha. É um contexto que permite isso, é um contexto de muito mais vulnerabilidade. Então, o que eu tenho que discutir é que não é que os pentecostais são irracionais, não é falta de racionalidade, é só uma racionalidade diferente, uma outra forma de pensar o processo eleitoral. As lideranças conseguem instrumentar essa questão moral, mesmo que às vezes até de forma cínica. Nem todas as lideranças de verdade acreditam nesse ponto, então isso vai na direção do ponto que você estava falando sobre o Bolsonaro, mas estrategicamente, se isso é importante para eles, a forma como eles mobilizam o eleitorado é usando argumentos morais, e essa argumentação acaba sendo bastante efetiva. Agora, você acha que dentro desse contexto, os candidatos conservadores, obviamente, a pergunta vai ser óbvia, né, a tua resposta talvez seja óbvia também, acabam ganhando, porque assim, eu vejo que os partidos que têm mais de esquerda ou de centro-esquerda, eles têm mais dificuldade para poder acessar esse eleitor, porque as fake news e o uso das redes sociais acabam atacando demais, e você poderia ter uma conversa ou um diálogo, eu vou dizer assim, muito mais racional com todos os eleitores, mas não se dá hoje. Hoje o diálogo é a base do ódio. Eu gosto, eu não gosto, se você pensa desse jeito, você é favorável ao aborto. Por que eu estou falando isso? A minha filha, nós somos de família protestante, e minha filha estudava num colégio evangélico, e ela não votava no Bolsonaro, obviamente,
E o tempo todo ela colocava isso. E ela sofreu bullying, assim, vamos assim dizer, tanto de professores quanto de colegas na escola, que não respeitavam o posicionamento político dele. Como que como que a esquerda ou uma centro-esquerda poderiam falar com esse eleitor para mostrar para ele, olha, nós não somos esse bicho-papão que eles estão falando que nós somos? Eu vou começar pelo início do seu ponto, que eu acho muito importante. Veja bem, o que nós estamos experimentando no Brasil agora, eu acho que isso ficou mais evidente em 2018, as pessoas começaram a pensar mais no papel da religião no resultado eleitoral, né? Quão importante e influente essa clivagem pode ser. Então, o que nós estamos experimentando no Brasil é um deslocamento de uma clivagem que era mais centrada e próxima do que a gente chama de voto econômico, tá? Então, os eleitores respondem ao que está acontecendo na economia, respondem aos incentivos econômicos para escolher quem vai votar, para uma clivagem que é mais moral, que é mais pautada no que você falou de uma guerra, uma espécie de guerra cultural, uma discussão sobre pro-life versus quem é contra o aborto, ou a favor do aborto, e é algo muito parecido com que os americanos já vêm experimentando lá há 2, 3 décadas. Então, qual que é o ponto? Um dos pontos que eu tento fazer no livro olha, é claro que existe uma parcela do eleitorado que, no momento de votar, ele vai continuar pensando em como a inflação está. A gente tem uma inflação de 2 dígitos agora no Brasil, desemprego alto, etc. Mas tem uma fração desse eleitorado que não é desprezível, tá? Entre 20% e 25% do eleitorado, que neste momento não está nem aí para isso. Eles não vão votar pensando na economia, eles não estão preocupados se a inflação está alta ou não, porque eles ordenam, e na ciência política, geralmente a gente tenta entender isso, como que os eleitores ordenam preferência na hora de votar. Porque as pessoas votam pensando em inúmeras coisas. De repente, para você é mais importante a economia, para outro é mais importante uma outra dimensão, e por aí vai. E o ponto é falar, olha, para os eleitores pentecostais, sobretudo, a dimensão moral importa tão mais do que qualquer outra coisa, que não importa como a economia está indo, não importa como qualquer outra coisa esteja se desenrolando, eles muito provavelmente não votarão em candidato de esquerda, e a razão é porque eles veem candidaturas de esquerda como aquelas candidaturas que são contra a família, que são a favor de uma agenda LGBT, que é mais uma agenda pró-feminismo, uma agenda que, em geral, ou de acordo com esses eleitores, vai totalmente contra a visão que eles têm de reino, uma visão de mundo e por aí vai. Então, isso coloca 2 visões de mundo em choque. É uma visão mais pautada na racionalidade, como as pessoas costumam assumir, que, olha, você vota de acordo com o seu bolso, e uma outra visão que, olha, eu voto não pensando só apenas no agora, mas pensando no amanhã. Eu quero votar em alguém que vai defender a família e uma visão de reino, uma visão de Deus para agora no mundo. Agora, diante da tua fala, nós podemos dizer que com o governo Bolsonaro nós não vivemos um país laico, porque a nossa Constituição garante que nós somos um país laico, né? Mas, diante de todos os movimentos que ele fez, a impressão que eu tenho é que nós não teremos, por exemplo, um ministro terrivelmente evangélico, e todo esse namoro que ele tem com os pastores. Além disso, qual é o papel da Igreja Católica nessa história toda? Porque enquanto eu estava pensando, antes de começar a falar, a conversar esse bate-papo, eu fiquei pensando, gente, a Igreja Católica, quando teve a ditadura, ela se aliançou com os militares, né, e pagou um preço altíssimo, né, em relação a isso. Claro que nós tivemos padres que lutaram contra, tal, mas a instituição em si, ela flertou e se aliançou com os militares. E onde está a Igreja Católica hoje? E eu vou acrescentar mais uma coisa para você. Pegando a tua fala no começo, você disse assim, olha, a perspectiva é que nós vamos virar um país majoritariamente evangélico. Que país é esse que nós teremos? 3 perguntas numa só. Onde está a Igreja Católica? A Igreja Católica, do ponto de vista quantitativo, está morrendo no Brasil. Tá? Essa é a forma mais simples de responder isso. O catolicismo perde 1% de fiel a cada ano no Brasil. E desses 1%, a esmagadora maioria vai para igrejas evangélicas.
pentecostais, porque o protestantismo tradicional no Brasil também parou de crescer desde o censo de 2000, tá? Mas se você for em igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, por aí vai, você provavelmente conhece esse contexto que você estava falando, não é um contexto de explosão hoje em dia, ele parou de crescer, ele parou de crescer. Então, essa é a primeira resposta. A Igreja Católica está morrendo. Tem movimentos de reação, por exemplo, a Renovação Carismática, que é um movimento para tentar competir com o pentecostalismo, mas que aconteceu com um certo atraso, né? Eles demoraram 30 anos para perceber que é preciso uma reação para conseguir competir com as igrejas evangélicas, sobretudo nos ambientes urbanos periféricos mais pobres e vulneráveis. A igreja evangélica tem uma capacidade, sobretudo o pentecostalismo, de se adaptar a contextos que é excepcional, porque você abre uma igreja muito facilmente, você consegue se adaptar àquele contexto muito facilmente. Igrejas católicas têm dificuldade, muita dificuldade, a igreja católica, e as protestantes tradicionais também têm. Porque, vou dar um exemplo, um pastor batista, geralmente ele fica 4 anos no seminário estudando, tem todo um processo ali, o processo é mais litúrgico, é mais difícil abrir uma igreja, é mais centralizado, enquanto uma igreja pentecostal você pode criar novas lideranças e abrir novas igrejas com uma velocidade incrível. Então, esse é um aspecto interessante. Agora, voltando lá no início da pergunta, se a gente vive um Estado laico no Brasil, eu acho que o Brasil continua sendo um Estado laico com todos os problemas, né? O Bolsonaro ele tenta forçar muito essa situação, do ponto de vista sendo estratégico, né? O Bolsonaro nem evangélico mas me parece que ele vem sendo bem assessorado nesse sentido. Alguém falou para ele, olha, essa é uma posição do eleitorado que está em disputa, a esquerda tem dificuldade para navegar nessa direção, porque tem alguns valores que conflitam. Então, para você... E tem um adicional da esposa dele ser evangélica, cria todo um contexto que facilita para ele navegar e falar com esse grupo. Então, eu não vejo nenhum problema em um ministro do STF ser evangélico, ser espírita, ser budista, ser de qualquer religião. Agora, claro que o Bolsonaro faz um uso instrumental e político disso, olha, estou defendendo o interesse de vocês, instrumenta a discussão, que do ponto de vista eleitoral também eu acredito que seja legítimo. Agora, qual que é o problema? Qual que é o limite disso? O limite é quando políticas públicas começam a ser afetadas por uma visão que não é uma visão de coletivo, mas uma visão de um grupo específico. Tá? Então, muita gente fala isso para mim, Vitor, por que é um problema por que a gente deveria pensar num país que vai ter uma maioria evangélica? Porque a gente não está pensando nisso agora que tem maioria católica. Mas a diferença é que os católicos têm um modus operandi, têm uma visão bastante diferente. A maior parte dos católicos brasileiros é um católico de senso, que a gente costuma brincar até. É um católico que ele se define como católico, mas ele não frequenta a igreja, e ele dificilmente transporta a visão da religião para outros âmbitos. Então, um attachment, né, que a gente falaria em inglês, muito mais fraco. Você não está tentando transformar tudo que você faz na sua vida, ou todas as suas relações, de acordo com aquilo que você está discutindo na igreja, de acordo com as lideranças propõem. Eu li a biografia do ex-presidente dos Estados Unidos, acho que do Jimmy Carter, e ele disse que ele era professor batista, né? Ele era batista, professor da escola dominical, e ele disse que a maior dificuldade que ele teve foi com o eleitor dele, que é o eleitor mais conservador. Principalmente quanto à questão de saúde pública, você vai discutir o aborto. O aborto é uma questão de saúde pública e não de religião. E ele foi, assim, tremendamente atacado, porque ele tomou algumas decisões baseado em ciência, em saúde. Vamos pegar aqui a Covid, por exemplo, essa discussão da Covid, né? E ele foi tremendamente atacado. Então, a gente pode pensar, Vitor, que se os evangélicos passarem a ser maioria daqui a alguns anos, nós teremos um atraso nessa questão de ciência, esse conservadorismo, ele pode afetar o desenvolvimento do nosso país, ou eu estou sendo muito drástica? Eu acho que, em muitas dimensões, isso está sendo até bastante realista. Acho, se você ler a conclusão do meu livro, é bastante pessimista. E é pessimista por isso, porque eu acho que tem algumas consequências que a gente pode esperar. Acho que, em primeiro lugar, provavelmente será um país mais desigual, tão desigual quanto é hoje. Porque se a porção majoritária do eleitorado é de baixa renda, e se o pentecostalismo cresce mais
nessa porção do eleitorado. E se essa porção do eleitorado, como consequência, tem uma rejeição muito mais forte, ou tende a rejeitar os partidos de esquerda, é muito mais provável que, mesmo se partidos de esquerda conseguirem se eleger, essa pauta restributiva ou uma discussão sólida sobre políticas públicas, ela fica em segundo lugar, porque a gente está o tempo inteiro discutindo questões relacionadas a uma guerra cultural, fatos que, na verdade, não existem. A gente fica discutindo o tempo inteiro. Assim, a gente fala, meu Deus, deixa o pessoal resolver no quarto, que é deles, né? Não tem Exato. E você fica... Mas, para além disso, tem implicações também, eu acho que em termos de desenvolvimento e como a gente elabora um projeto de nação. Então, vou pegar um exemplo que você deu sobre Covid. Eu lembro quando começou até a pandemia, né, eu moro aqui em Zurique, então começou 3, 4 meses antes para a gente aqui na Europa. E eu falava, né, com a minha família, olha, tem que tomar precaução, esse vírus já está aí, toma cuidado. E eu lembro de começar a ler nos jornais que várias igrejas, lideranças evangélicas, estavam organizando uma espécie de jejum nacional para combater o vírus. E eu fiquei pensando, gente, veja bem, provavelmente esse jejum não vai impedir que o vírus chegue aí e comece a matar pessoas. É um exemplo pequeno, né, anedótico, mas que ilustra isso. Se as suas lideranças ou se instituições passam a trabalhar ou ser orientadas em torno de um projeto que é bíblico e não científico, novamente, eu não vejo nenhum problema das pessoas terem uma fé, professarem uma fé e se orientarem por isso. Mas é necessário que haja uma divisão entre aquilo que é Estado, né, como nós pensamos, elaboramos políticas públicas e como nós nos comportamos na dimensão privada, pessoal. Agora, o que faz as pessoas, vou dizer assim, nós temos lá Sul desde a década de 70. Então, a gente veio na Revolução Cultural, as pessoas a pílula, as mulheres indo para o mercado de trabalho, você tendo o empoderamento, né, do feminino, da mulher, dos grupos minoritários. Então, a gente tem aí, nessa pós-modernidade, alguns ganhos para alguns grupos que eram alijados do processo. Agora, como se explica esse conservadorismo, não só no Brasil, mas no mundo, Vitor? Onde que a gente pega o fio da meada? Por que faz com que as pessoas voltem para esse lugar? Bom, se você pegar na história da humanidade, tem sempre, a história ela não é muito linear, né? Na verdade, o que a gente... Para pegar uma anedota de economia, a gente está sempre crescendo, mas crescendo de forma curvilínea, a gente fica fazendo assim, ó. A gente está indo para cima, mas de vez em quando a gente abaixa um pouquinho, a gente dá um grade um pouquinho. E eu acho que nós estamos vivendo um desses momentos, um momento que tem uma espécie de contramovimento, uma espécie de backlash, né, que você está resistindo contra ganhos de um grupo minoritário, que na verdade nem minoritário, uma maioria minorizada, por exemplo, para pegar o exemplo das mulheres. Então as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho, as mulheres começaram a falar, olha, eu também, eu tenho a mesma formação que você, eu quero ganhar o mesmo salário. Eu sou tão competente como você, eu também posso ser promovido ao cargo de chefia e por aí vai. E tem reação a isso, porque tem um grupo que estava muito confortável, o meu grupo, diga-se de passagem, grupo de homens, estava ali confortável, se servindo dessa desigualdade em várias dimensões, e isso acho que é interessante. O Bolsonaro, de certa forma, ele personifica também, como o Trump personificava, como o Viktor Orbán personifica na Hungria, e como outras lideranças ao redor do mundo personificam resistência a isso. Então você começa a falar, olha, vamos parar com esse papo de racismo, não tem racismo no Brasil. Todo mundo igual aqui, ninguém é maltratado, negros não são mortos 5, 6 vezes mais. Feminismo? Para que feminismo? Nós amamos nossas esposas, eles que elas fiquem em casa e ganhem menos que a gente. Então, o Bolsonaro personifica isso. Eu acho que, de certa forma, a religião ela cumpre um papel importante nisso, porque a religião também é uma forma de falar para esses grupos, olha, fica lá no seu lugar. Ninguém vai aceitar você ficar desafiando isso, não é o seu papel, porque na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia está escrito que você tem que ser uma mulher valorosa. Não está escrito que você tem que ficar ganhando mais que seu marido, e por aí vai. Então, tem uma espécie de contra-revolução, por mais paradoxal que seja isso, que ela se expressa e ela pode ser observada em vários movimentos, em várias correntes, e a religião é uma delas. Então,
veja só que paradoxo, o pentecostalismo no Brasil é uma religião essencialmente feminina. Tá? 65% dos fiéis dessas igrejas é composto por mulheres. É uma religião feminina. É uma religião que, em alguns sentidos, empodera a mulher. Há 40 anos atrás, se você pensar numa igreja batista, não tinha nenhuma pastora. E continua tendo muito poucas pastoras no movimento batista e presbiteriano no Brasil. Mas se você for numa igreja quadrangular, é quase meio a meio hoje em dia. Tem muitas missionárias, bispas, pastoras. Então, por um lado, empodera muito, mas, por outro lado, também está lá desafiando e falando contra todas essas outras correntes que poderiam empoderar a mulher também de forma mais substantiva. Tem um movimento forte contra o feminismo, movimento forte contra a ciência, enfim, é um paradoxo, de verdade. Tá certo. Bom, gente, o seu livro está em todas as livrarias da Amazon, onde o povo encontra, porque eu acho que vai fazer sucesso esse livro, hein? Se lançar bem no ano de eleição. Bom, a gente espera que sim. Bom, pode se encontrar na Amazon, sim, a opção mais fácil, né, que as pessoas conhecem mais, só colocar lá Religião dos Trais Pobres no Google, tem versão Kindle, versão impressa, e também dá para encontrar no site da Almedina Brasil. Se você colocar no Google também, consegue encontrar o livro. Ficaria muito honrado com a leitura de todos vocês. Tá certo. Olha, eu quero agradecer, esse bate-papo foi ótimo. Eu adorei, eu sou repórter de política, né, aqui da Band, então, para mim, quando eu vi, eu falei, nossa, eu preciso falar com essa pessoa, preciso conversar com ele, porque é angustiante você reduzir um processo eleitoral à religião, é angustiante. Obrigado pelo convite. Eu acho que sim, eu concordo com você, acho que a gente compartilha dessa mesma visão. Eu acho que é exatamente por isso que a gente precisa entender o quadro, sabe? O meu livro, eu costumo brincar que é um livro pessimista, mas é uma discussão necessária, porque a gente precisa entender o que aconteceu há 50 anos atrás, o que a gente está vivendo agora, e que potencialmente a gente vai viver amanhã, até para que a gente possa estar preparado para isso, ou para os mais otimistas também poder reagir a isso e eventualmente pensar em alternativas. Tá certo. Olha, muito obrigada, e vou esperar que logo você lançar um outro livro, não sei se você está trabalhando nisso, a gente volta a conversar aqui olha, eu ia falar Bastidores do Poder, que é o outro programa que eu tenho aqui no podcast, mas, gente, eu vou falar que eu já combinei com a assessora dele dar uma entrevista no Bastidores do Poder da TV, sobre esse assunto, aí vai ser com mais uma apresentadora. Victor, muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Um abraço. Bom, gente, eu quero agradecer, né, quem está nos ouvindo, quem nos ouviu até agora. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, mas eu quero pedir para você, compre o livro, leia, porque nós precisamos de formadores de opinião para que a gente possa entender que um processo eleitoral, ele é muito mais do que só uma discussão voltada à religião. Nós precisamos entender o que nós queremos do nosso futuro, do nosso país, tá bom? E a semana que vem a gente se encontra com mais um escritor e com mais um livro muito interessante para você. Um abraço, tchau, tchau, beijo.